Nosso tema é amor radical. É um desafio a amar Deus de forma radical. E quando pensava nesse tema, quando orava sobre esse tema, em como Deus trataria conosco acerca desse assunto, que Deus tem a nos dizer, como Deus pode nos desafiar em relação ao amor radical, a amá-lo radicalmente, a amá-lo com um posicionamento firme em relação a Ele. A primeira passagem que me veio ao coração foi esta, e é o que eu quero convidá-lo a ler e meditar nela comigo hoje. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Esse é um dos momentos dramáticos da história da nação de Israel. A nação de Israel teve basicamente 8 dinastias, 19 reis. Mas se você ler, você vai perceber que todos eles eram reis perversos. Que a história daquelas 8 dinastias, a história de cada uma delas culminou em morte, traição, assassinato, adultério, idolatria, feitiçaria, sacrifício humano, perversão, ambição. E os reis que sucedem no trono são reis perversos, são reis malignos. E eles fazem o povo se desviar dos caminhos do Senhor. Aqui no capítulo 18, lá do 17, Reis já vem nos contando sobre o reinado de Acabe. Acabe é filho de Unri, e Acabe, o pai de Acabe não era um bom rei, fez o que era mal. Acabe aprendeu a fazer o que era mal dentro de casa, e para piorar as coisas, Acabe se casou com uma das mulheres mais famosas da Bíblia. Qual que é o nome dela? Jezabel. Quando você quer xingar uma mulher dizendo que ela não presta, você diz: é uma Jezabel. Não é? A mulher é tão ruim que ela se tornou a personificação da mulher pervertida, da mulher sanguinária, da mulher feiticeira, da mulher encrenqueira, da mulher que causa intrigas, confusões, discórdias. Ela se torna o exemplo, o sinônimo da mulher depravada, da mulher complicada. Ela é uma rainha adoradora, sacerdotisa de Baal. E ela fomenta o culto a essa divindade. Baal era uma das principais divindades do mundo antigo. Era o deus dos sumérios. Era o deus dos fenícios. Era a divindade adorada pelos amorreus. Era a divindade adorada, cultuada por diversos povos ali, filisteus, amorreus. Vários deles, moabitas, amonitas, cultuavam Baal. O culto de Baal nesses dias era tão forte que ele chega a influenciar a religião do Egito, que tinha sua própria religião, que tinha seu próprio panteão de deuses. Mas nesses dias, o culto a Baal estava sendo praticado até lá distante, no Egito. O nome Baal quer dizer meu senhor. A palavra, bem literalmente, quer dizer dono. Daí o nome Baal significar também marido, porque na cultura daqueles dias a mulher era propriedade do homem. Então Baal era o dono, era o amo, era o marido. E a pergunta é: como o povo de Israel aceitou adorar uma outra divindade assim? Baal, Moloque, Astarte, Dagon, Mamon, tantas divindades pagãs. Baal é o mesmo que Moloque. Moloque é a divindade, Baal é a divindade com as suas mãos erguidas, aonde eles colocavam as crianças e ateavam fogo e as matavam em oferenda a Baal, para que ele abençoasse a produção deles. Por ser ele o Deus da vida, eles entendiam que oferecendo uma vida a Baal, com a morte daquela criança, Baal se lembraria deles e os abençoaria com boa produção agrícola. Esse culto, irmãos, se espalha em Israel. A questão não é de substituição do culto a Yahvé. A questão é a mistura do culto de Baal com o culto a Yahvé. A questão aqui é a confusão que os israelitas estavam fazendo entre Deus e Baal. Sabe o que eles diziam? É a mesma coisa. É o mesmo Deus. Era mais ou menos esse discursozinho assim: toda religião é boa. Já ouviu isso? Já te disseram isso? Eu respeito todas, porque todas as religiões são boas. Por exemplo, o baalismo sacrificava crianças. Você acha que isso é uma religião boa? Você acha que isso é uma religião boa?
Nos nossos dias existem religiões que sacrificam crianças. Vocês acham isso é bom? O baalismo era assim. Uma religião que desvia o homem do alvo, que é adorar a divindade verdadeira, não pode ser boa, irmãos. Porque ela não faz o bem, ela faz o mal. Ainda que ela pregue o bem horizontalmente entre os homens, ela faz o pior dos males que uma religião pode fazer, que é fazer os homens errar o alvo, que é adorar o Deus verdadeiro. E Satanás, sabedor disso, Satanás não combate o culto a Yahvé. Satanás não proíbe o culto a Yahvé em Israel. Satanás institui o culto a Baal. E o culto a Baal cresce, se espalha, predomina em Israel. E aí aparece por lá um grupo de profetas, dizendo ao povo: Baal não é Deus, Baal não é a divindade verdadeira. Jezabel, líder do culto a Baal, se levanta contra esses profetas e manda matar, e manda varrer de Israel todos os profetas de Deus, e sai caçando os profetas. O povo fala de caça às bruxas, aqui era o contrário, era a bruxa caçando. A bruxa caçando os profetas em Israel afora. E ela vai achando os profetas. Você viu ali que Obadias conseguiu salvar 100 profetas. Escondeu 50 numa caverna, 50 na outra, deu água, deu comida, deu pão para eles, e eles ficaram ali escondidos. E Elias escapou. Elias, ela caçou, tentou matar, Acabe tentou matar Elias, mas pelo que Obadias fala, nós percebemos que Elias era guiado pelo Espírito Santo de Deus, e quando Jezabel ia para um lugar para matar Elias, Deus falava com Elias e Elias fugia. Então você imagina, com Deus contando os movimentos de Jezabel para Elias, quando é que Jezabel ia pegar Elias? Nunca. E esse era o desespero de Acabe, esse era o desespero de Jezabel. Eles não conseguiam achar Elias. Quando eles rumavam para um lugar, Deus falava, Elias ia para outro. Eles não conseguiam. Aí é por isso que tem essa tensão, que Acabe, por causa da seca, e Elias havia orado para que não chovesse, e já havia passado mais de 3 anos sem chuvas. Eles estavam numa seca terrível, padecendo fome e uma miséria geral na nação. O Acabe chama Obadias e diz: olha, vai procurar água para um lugar, eu vou para outro, vamos mandar gente espalhar pessoas para procurar fontes de água, porque aí perto terá capim, e nós vamos trazer para tentar preservar nossos animais. Obadias vai, no caminho encontra com Elias. No caminho, quando encontra com Elias, ele diz: Elias, você é o profeta de Deus? Ele diz: sou, e dá um recado para o seu rei, para o seu senhor. Eu vou lá no palácio me encontrar com ele. O Obadias: não brinca comigo não, Elias, você vai me colocar em confusão, porque eu vou chegar lá, falar com o rei que o Elias está aí o Espírito do Senhor te arrebata para outro lugar, e aí quando eu falar, olha aqui o Elias, e o Elias não está ali mais, e aí o rei vai me matar. Elias diz: não, tão certo como vive o Senhor, hoje eu vou comparecer perante Acabe. E ele vai, comparece, e comparecendo diante de Acabe, ele lança esse desafio. Mas eu queria chamar a tua atenção para esta palavra do profeta Elias. Quando Acabe atende ao pedido de Elias, que é fazer uma grande assembleia com o povo hebreu, com o povo judeu, no Monte Carmelo. Eles reúnem no Monte Carmelo. Aquele monte tem uma inclinação leve, de tal forma que as pessoas naquela inclinação em direção ao monte, dá para fazer uma gigantesca arquibancada. Elias então está lá em cima, e aquelas pessoas todas dali olhando Elias, o rei, olhando os sacerdotes do profeta Baal ali reunidos, 450 profetas de Baal, 400 profetas do poste ídolo. Elias então lança um desafio, mas antes do desafio ele faz essa pergunta: até quando cocheareis entre 2 senhores? Versículo 21. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Se o Senhor é Deus, siga. A palavra de Elias é muito simples. O sermão de Elias é muito simples. E eu quero fazer do sermão de Elias o meu sermão dessa noite para você. Se o Senhor é Deus, então, meu querido irmão, minha irmã, se o Senhor é Deus, siga. Se o Senhor não é Deus, então não siga, vá para outros deuses. O sermão de Elias é este. Elias é alguém que, eu não tenho dúvida nenhuma, ama radicalmente o Deus de Israel. Elias ama radicalmente o Deus de Israel. Se você perguntasse a Acabe: Acabe, você ama o Deus de Israel? Qual é a resposta que você acha que Acabe daria? Ele diria que ama.
É o Deus de meus pais? É o Deus de Abraão? É o Deus de Isaac? É o Deus de Jacó? Mas a pergunta é, Acabe amava o Deus de Israel? Na sua cabeça, nos seus pensamentos, na sua concepção, é a mesma coisa. Yahvé, Baal, tanto faz, o importante é ter religião. Elias diz não. Se o Senhor é Deus, segui-o, sirva a Deus. É nesse cenário, irmãos, de perversão, de apostasia, de esfriamento, que Elias lança essa palavra. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? É a palavra aqui, traduzida do hebraico, é muito fiel. Essa é uma palavra que nós quase não usamos no português, cochear, não é? O que é cochear? É quando dá aquela bambeada de coxa assim, já viu? A coxa não é muito firme. E ele está dizendo, até quando você vai ser bambo? Até quando você vai ser manco? Até quando vocês serão cristãos mancos? Até quando vocês serão devotos mancos, seguidores trôpegos e não seguidores, discípulos firmes, decididos, definidos, centrados, empenhados em servir fielmente ao único Deus que existe, que é o Deus da palavra? Elias está dizendo, até quando vocês vão cochear? Até quando a coxa vai bambear e vocês vão andar mancos? O amor radical, irmãos, em primeiro lugar, ele nos leva a questionar a identidade dos outros, a autenticidade dos outros deuses. O amor radical é um amor que vai nos levar a questionar essa autenticidade. É o que Elias está fazendo. Ele está dizendo, vocês dizem que Baal é Deus. A palavra de Baal, o nome Baal significa que Baal é o dono. Baal é o dono da terra, Baal é o dono das pessoas, Baal é o dono dos bens, Baal é o dono das crianças. Por isso eles matavam crianças no altar de Baal. Então Elias está dizendo, vocês têm certeza disso? Vocês acreditam mesmo nisso? E Elias questiona a autenticidade de Baal como divindade a ser adorada. É por isso que Elias é perseguido. É por isso que Elias é rejeitado. É por isso que Elias é incompreendido, irmãos. Oh, meu querido irmão e irmã, nós vivemos dias em que nós temos que dizer para as pessoas, se Yahvé é Deus, então siga. Mas se o teu Deus é a maconha, então siga. Se o teu Deus é Baca, é o álcool, então siga. Se o teu Deus é o dinheiro, então siga. Se o teu Deus é o sexo, então siga o Deus Eros, se encurve diante dele. Se a tua divindade é Mamon, se a tua divindade é Baal, se a tua divindade é outra, Elias está dizendo então, siga esse Deus, mas não fique entre duas divindades. Ou você adora Deus e é aprovado por ele, ou você não o adora radicalmente, você não o ama radicalmente. E ele não quer amor parcial, ele quer amor inteiro. Entende? Que nem eu e você, seres imperfeitos, aceitamos o amor parcial. Nós queremos o amor completo, nós queremos o amor pleno. E Deus, o Deus Supremo disse, eu não quero corações divididos, eu quero 100%, 99,9% de amor a Deus é falta de amor a Deus. Ele não aceita menos do que 100%. Elias está dizendo para esse povo, não cocheie entre dois pensamentos. Vivemos dias, irmãos, em que muitas pessoas estão ainda, como nos dias de Elias, divididos entre dois amores: o amor a Deus e o amor à riqueza, o amor a Deus e o amor à fama. Cristãos que se dobram de joelhos diante da fama, porque não amam Deus radicalmente. Amor radical é Jesus no deserto, quando Satanás diz, te darei todos os reinos, te darei toda a glória, te darei toda a fama, todo o prazer, todo o deleite, toda a posição que o mundo pode te dar. Você só tem que fazer uma coisa: se prostrar e me adorar. Quanta gente não pensava duas vezes? Quantas pessoas não pensariam duas vezes? Só isso? Só ajoelhar aqui e te adorar? Jesus disse a Satanás, só a teu Deus adorarás, só a Ele darás culto, só a Deus adorar. O amor radical, irmãos,
nos leva a enfrentar a realidade dos falsos deuses, não somente a questionar a autenticidade deles, como Elias o fez. Ele questionou: isso não é Deus, isso é falso, essa crença é falsa, essa religião é falsa, esse culto é equivocado, essa crença é errada. Ele questiona, ele denuncia os equívocos do baalismo que se espalhava pelo mundo inteiro em Israel naqueles dias. Era a religião mais crida e mais respeitada, mas Elias questiona. Não somente isso, Elias reage, Elias enfrenta a realidade dos falsos deuses. Ele enfrenta essas coisas. O amor radical nos leva a enfrentar. Essa questão do amor, hoje em dia, é bem complexa, porque as pessoas têm uma compreensão muito distorcida do que é o amor. Para algumas pessoas, amar primeiro, amor é sexo. Para a sociedade dos nossos dias, o que é amor? Todas as formas de amor. O que é amor? Eles dizem todas as formas de amor: homem com mulher, homem com animal, homem com árvore. Há um mês atrás, uma mulher no Brasil casou com ela mesma. É o primeiro casamento de uma mulher com ela mesma. O problema vai ser o divórcio. Imagina ela no juiz fazendo partilha de bens. Essa metade é para cá, essa metade esse é o meu eu aqui, esse aqui é o meu outro eu lá. Vai fazer 2 escrituras. E para as pessoas, amor é você olhar para alguém preso a vícios e você dizer: olha, eu respeito, se destrua no vício, não tem problema, é uma escolha sua. Para as pessoas, amor é alguém caminhando no caminho errado da sexualidade, você olhar e dizer: não, está tudo certo, vá bem, não tem nada de errado com você. O amor radical nos leva a posicionarmos. Nós não vamos xingar ninguém, injuriar ninguém, desrespeitar ninguém na rua, mas nós vamos com todo amor e graça de Cristo Jesus dizer aos que andam no pecado que o pecado é pecado. Nós vamos dizer que adulterar é pecado, que o marido trair sua esposa é pecado. Nós vamos dizer que uma mulher ir para a cama com outro homem que não é seu marido é pecado. Com amor, nós amamos e nós vamos dizer que está errado. Nós vamos dizer que um homem tendo relação sexual com outro é pecado, que uma mulher com outro é pecado, que um homem com 2 mulheres é pecado, que uma mulher com 2 homens é pecado, que antes, que não sendo casamento é pecado. Nós diremos não porque não amamos, muito pelo contrário, exatamente porque amamos. Porque se Deus disse que lançará no inferno quem tais coisas praticam, se eu e você não exortarmos com amor, nós somos omissos e cúmplices. O que querem da igreja? Que a igreja aprove, que a igreja aplauda, que a igreja concorde. Não, isso não é amor. Amor não é você estar do lado de alguém que você acha que está errado e você fingir que ele não está errado. Isso não é amor, isso é falsidade, isso é fingimento, isso é cumplicidade. Amor é você dizer: olha, eu respeito seu comportamento, eu sei que é uma escolha sua, mas eu queria te dizer em nome de Jesus, à luz da palavra de Deus, está errado, e esse caminho te levará ao inferno, e eu te amo tanto, que eu não quero que você vá para o inferno, por isso que eu estou falando e perturbando a tua consciência. Você percebe que no encontro de Elias com Acabe, quando Elias chega, o Acabe vira para Elias e diz: é você, perturbador de Israel. Elias diz: não sou eu que estou perturbando Israel, mas é você e a casa do teu pai, com esse baalismo, com essa flexibilização que você tem gerado, com esse liberalismo que você implantou, com esta promiscuidade generalizada que se espalhou pela nação, por esses desvios, por esse sincretismo, essa mistura de crença em Yahvé com crença em Baal, esses ídolos, essa idolatria que você semeou. Você que perturba Israel, você percebe que as pessoas invertem, que de repente quem é cúmplice é dito que ama, quem não é cúmplice é chamado de perturbador. Não somos perturbadores da modernidade, da pós-modernidade. Nós não queremos ser perturbadores dessa modernidade líquida. Nós não queremos ser perturbadores. Nós queremos ser pessoas que amam radicalmente o Deus de Israel e que falarão ousadamente em nome do Deus de Israel por enfrentar todas as realidades contrárias ao Deus de Israel. Terceiro e último, irmãos, o amor radical nos leva a prostrarmos-nos diante do Deus verdadeiro. Esse amor radical faz como acontece. O texto diz que Elias lança aquele desafio. Eles jogam ali os animais sobre o altar. Os profetas de Baal
profetizam, eles ficam de 6 da manhã a meio-dia ao entorno do altar, e o texto diz que eles mancam ali em torno do altar, que eles pulam o altar para lá e para cá, que eles rodam, e eles fazem aquele auê, aquele frenesi, e eles gritam, e eles chamam. Naquela hora eles matam o animal, e eles fazem a oferta, e eles gritam: "Oh Baal, ouve-nos Baal", e segundo o ritual, eles começam a se cortar, e o sangue dos profetas entorna, e assim Baal se compadeceria deles e atenderia a oferta, mas ninguém ouve. Aquele demônio chamado Baal, que por vezes se manifestava nos cultos deles, enganando ao povo com os efeitos pirotécnicos, com as falcatruas que eles faziam, com as magias que eles praticavam para enganar o povo. Agora Elias chamou-os a céu aberto, lançou o desafio, não deu chance deles fazerem nenhum truque, e Baal não se manifesta. Elias diz: agora é minha vez. Ele manda encharcar o altar de água. O altar encharcado de água, um rego em volta, uma vala em volta, transbordando água. Elias ergue os olhos aos céus e diz: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que hoje se saiba que tem um Deus verdadeiro em Israel, que há um Deus único digno de ser adorado nessa nação, que esse povo reconheça que eu sou o teu profeta, que eu falo a verdade em nome do Senhor, por amor a eles, não por perturbá-los, mas por amá-los. Senhor, que hoje se reconheça isso nessa nação. E a Bíblia diz que naquela hora cai fogo do céu, consome a oferta, as lenhas, as pedras, a terra, e seca a água. O povo cai de joelhos gritando: o Senhor é Deus. Aqui no hebraico, Yehová é Deus, Yehová é Deus. Eles percebem que só existe um Deus, por causa daquele sinal que Deus deu do céu, revelando sua identidade: eu sou o Deus verdadeiro. Como demonstração de um amor radical, eles pegam aqueles 850 profetas e matam, significando que estão limpando Israel daquele culto pernicioso de Baal, e que estão voltando o coração para Deus. Um juízo de Deus sobre aqueles que enganaram a nação. Irmãos, o amor radical nos fará nos prostrarmos diante do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, irmãos, Deus da palavra, o Deus revelado na Bíblia. Será que se Deus mandasse fogo cair do céu nessa noite, você acreditaria nele? Você deixaria de cochear entre dois pensamentos? Será que se vissem fogo cair do céu, tantos cristãos que estão cocheando, que estão bambos entre dois pensamentos, cristãos que dizem que creem em Deus, mas que estão envolvidos com o tráfico, pessoas que dizem que creem em Deus, mas se envolvem na corrupção da política, pessoas que dizem que amam a Deus, mas seu corpo é desonrado de forma tão promíscua pelo mundo como qualquer cidadão desse mundo, pessoas que dizem que amam a Deus, mas vivem na soberba, no orgulho, vivem na cobiça, vivem na mentira, vivem desordenadamente em relação à palavra de Deus. Será que se caísse fogo do céu diante delas, cairiam de joelhos dizendo: o Senhor é Deus, e se voltariam para Ele e o amariam de todo o coração? Oh, meu irmão, minha irmã, Deus não derramou fogo do céu diante de mim e de você. Algumas vezes Deus mandou codornizes do céu para que o povo cresce. Algumas vezes Deus fez chover pedras do céu, exterminou os inimigos para que o povo cresce. Deus fez cair água do céu, chuva sobre o povo para que cresça. Deus fez cair fogo do céu para que o povo cresce. Mas nesses últimos dias, Deus desceu do céu, encarnou-se, se fez carne, e em Cristo Jesus veio a nós, se revelou. Esse é o maior de todos os sinais, o sinal de Cristo Jesus morto na cruz em meu e seu lugar. Não há sinal maior. Isso é mais do que fogo caindo do céu. É o amor de Deus derramado do céu sobre nós que merecíamos a ira. Deus derramou o seu amor. Deus derramou sua graça. Esse é o sinal do céu. Se Deus é Deus, sigam. Sigam. Se o Senhor é Deus, siga. Se você entendeu o sinal, se você entendeu o que caiu do céu sobre o altar, como aquele fogo consumiu a oferta, consumiu a pedra, a terra, a lenha, consumiu tudo, o sangue de Cristo Jesus consumiu todos os nossos pecados, nos tirou todas as culpas e demonstrou o amor do Criador por nós. Nenhum Deus amou assim. Baal queria que seus súditos derramassem sangue para adorá-lo. O Deus verdadeiro mandou seu filho e derramou seu sangue para você adorá-lo. Esse é o Deus verdadeiro, irmãos. Esse é o Senhor verdadeiro. Esse é o Senhor supremo. E o que Ele nos ensinou é fantástico, irmãos. É extraordinário.
Ele ensinou basicamente você amar Deus sobre todas as coisas. Deus é o seu amor maior, Deus é o seu amor radical. Deus amado por você radicalmente, decididamente. Eu amo Deus mais do que tudo, mais do que todos. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. O máximo que um ser humano pode amar Deus, eu amo e quero servi-lo. Essa é a ordem, isso é o que Ele espera de nós. E Ele disse: eu quero que você ame as pessoas como você ama a si mesmo. Não ame você mais do que as pessoas e nem menos que as pessoas. Ame igualmente, queira para as pessoas o que você quer para você. Respeite, trate-as bem, olhe nos olhos, não fale mal delas, não calunie, não maltrate, não xingue, não humilhe, não traia as pessoas. Considere, dê o melhor para elas, como você gostaria que o melhor fosse dado a você. Agora esse amor tão radical, que Ele disse assim: ama os teus inimigos. Você conhece alguma outra crença que diz isso, gente? Não vamos jamais cochear entre dois pensamentos: cristianismo ou evolucionismo, cristianismo ou hinduísmo, sincrismo, shintoísmo, sei lá o que. Tem uma alma definida. Não é cristianismo meramente, é Cristo, é Jesus, é Ele, somente Ele, para a glória dEle. Louvado seja Deus.